gente fala de economia criativa, a gente naturalmente tem como referência o Reino Unido, que começou a pesquisar esse campo há cerca de 15, 20 anos. E eles identificaram inicialmente que alguns segmentos da economia, né, como de música, artes visuais, moda, design, entre outros, estavam crescendo a taxas mais aceleradas do que a velha economia, né? E começaram então a desenvolver políticas públicas para incentivar esses setores. Eles criaram então o Ministério das Indústrias Criativas e isso deu muito resultado. Eles começaram a perceber o crescimento do PIB, geração de renda e de empregos. E no Brasil, há cerca de 3, 4 anos, os governos também começaram a perceber a importância desse conceito, que evolui um pouco a questão do conceito da economia da cultura, agregando outros setores, como o turismo, por exemplo, né? E se você pegar uma pesquisa da Firjan, desenvolvida há alguns anos, recentemente, ela indica que no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o PIB da economia criativa, né, unindo as atividades núcleo mais as periféricas, já chega a quase 20%. Então, é extremamente significativo. Tem um aspecto interessante da economia criativa que é que ela tem um caráter mais colaborativo, né? Ela estimula muito a criação de redes, o desenvolvimento local. Isso tudo é muito interessante também, porque é uma nova forma de trabalhar, né? Não necessariamente só visando lucro, mas visando também uma economia de trocas, né? De troca de serviços e um pensamento muito coletivo também de como você pode melhorar o entorno de onde você está vivendo, né? Quer dizer, você não está pensando só em você ou no teu empreendimento, mas também no bairro onde você está, de que forma você pode interagir com a cidade, com os programas existentes para você melhorar a realidade de todo mundo que está ali. E tem uma questão do caráter inclusivo também, né? Eu acho que você levar programas e políticas que incluam pessoas nessa economia, você está gerando mais oportunidades das pessoas participarem. Muitas vezes, por exemplo, o artesanato é um segmento que está dentro da economia criativa. De que forma você pode potencializar isso? Como é que você pode fazer o comprador chegar até esse artesão, né? Isso é só um exemplo prático, mas existem muitas outras formas. E eu acho que por isso que esse conceito da economia criativa ele é uma evolução mesmo da economia da cultura, né? Ele, na verdade, potencializa a cultura quando traz uma lógica econômica e de viabilidade desses negócios, né? De que precisam ser sustentáveis. Tem uma outra discussão também sempre presente, né, no campo da economia criativa, que é a questão dos territórios, né, de como você, na verdade, trabalha não só o centro da metrópole, mas também a região metropolitana e outros municípios no interior, que todos eles têm suas vocações, né? Na verdade, é uma questão de você identificar e potencializar essas vocações, essas características regionais, né? Você pega uma cidade, por exemplo, no interior da Escócia, que disse o seguinte: nós vamos ser a cidade dos livros. E eles criaram uma grande feira de livros e na verdade, literatura é um tema que domina a cidade. E isso acabou, na verdade, revertendo um processo de decadência econômica que eles estavam vivendo naquele momento. E isso tem paralelo, por exemplo, em Bilbao, na Espanha, né, com a criação do museu, que levou milhares de turistas e, na verdade, potencializou toda uma cadeia econômica em torno disso, né? De hospedagem, de alimentação, de serviços, transportes. Então, na verdade, são exemplos práticos de que, muitas vezes, uma ideia, uma iniciativa pode, né, melhorar todo o entorno dessas cidades. No Brasil, é muito claro para todo mundo, o brasileiro é muito criativo, muito talentoso, né? E tem várias regiões do país que podem receber programas ou incentivos nessa área da economia criativa. A gente tem visto alguns exemplos bem positivos. Agora, uma coisa que vem sendo muito trabalhada nesse campo da economia criativa é a qualificação do empreendedor, né? A importância de dar uma visão de longo prazo, de oferecer também ferramentas e conhecimento para que esse empreendedor criativo possa desenvolver bem o seu negócio, que ele se torne um negócio sustentável, né? Um exemplo prático, por exemplo, uma pessoa que faz um curta-metragem. Ele vai produzir esse curta-metragem, quando acaba ele já não tem o que fazer. Então, eu acho que as ferramentas importantes nesse sentido são dar uma visão de longo prazo, de planejamento estratégico, de como é que você monta, elabora um plano de negócios, como você pesquisa esse setor, né? Que setor é esse que você está atuando? Você quer trabalhar com isso? Então você precisa conhecer bem o que está acontecendo nesse setor, né? A gente percebe assim, o potencial de vários setores, a gente sabe que isso ainda vai crescer muito, grupos estrangeiros estão identificando esse potencial e trazendo para cá seus empreendimentos também. Se você olhar a área da música, por exemplo, os festivais recentes como o Rock in Rio, o Lollapalooza, tudo isso mostra que existe uma demanda no mercado e existe também um espaço para
diversos outros gêneros musicais em pequenos e médios palcos, né? Que na verdade é onde todo mundo começa, é um grande laboratório para música autoral no Brasil. A indústria do audiovisual tem se desenvolvido muito, então eu acho que a gente tem ainda assim muito a crescer e a mostrar para o mundo que o Brasil tem essas características da criatividade, mas também do empreendedorismo.